Olá a todos e todas, meu nome é Marcos, eu sou presidente da comissão do projeto Reencontro, né, que trata dos protocolos, né, de segurança, né, para o retorno presencial. Olá, eu sou a Thaís, sou a coordenadora da C2, que é a comissão responsável por cuidado com os servidores. A gente vai apresentar hoje para vocês uma capacitação que visa atualizar os protocolos tanto da C1 quanto da C2. E aí é muito importante que vocês leiam sempre os e-books, sempre as atualizações do projeto Reencontro. E a gente vai daqui a pouquinho passar uma apresentação para vocês conseguirem acompanhar os slides com a gente. Eu vou abrir a apresentação aqui agora para ficar mais fácil a nossa explanação aqui, para vocês entenderem melhor. Esse vídeo, pessoal, ele tem o intuito de trazer alguns protocolos, né, de retorno para os servidores e servidoras do campus, dos campi, né, e da reitoria, para o retorno das atividades presenciais, né? Aí nós vamos iniciar a apresentação. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos protocolos gerais da C1 e depois eu vou passar para a Thaís para ela falar sobre os protocolos específicos para servidores, né, de acordo com a legislação pertinente da Comissão 2. A Comissão 1 ela se ateve a realizar adequações nos ambientes, né, e definir novas rotinas, né? Nós fizemos a última atualização no nosso e-book agora, dia 7 de março de 2022. Aí nós tiramos bastante informação, né, porque é importante a gente destacar que o e-book ele foi feito, a primeira versão, bem no início da pandemia, né, que a realidade era outra, né, a gente não tinha previsão de vacinação de servidores, né. O intuito aqui da apresentação é apenas para passar uma breve explanação, né, com recomendações gerais, né, conforme a Thaís já comentou. E a recomendação é sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né, realizar a leitura do e-book, né, porque lá ele vai trazer todas as informações bem explicadas, né, de forma mais clara para vocês entenderem, né. O distanciamento social, a gente fez uma pequena mudança, né, devido a gente manter o distanciamento de 1 metro, inviabilizaria o retorno presencial de algumas atividades, né. E aí a gente trouxe agora o distanciamento como uma recomendação, né, considerando o avanço aí dos protocolos do plano de retomada, né. Então, atualmente, a gente recomenda que o distanciamento social seja de 1 metro, né, e ele pode ser diminuído à medida que os avanços do cenário do plano de retomada melhorem, né, em todos os ambientes, né, inclusive nos veículos e elevadores, né. Isso aí vai ser sempre dentro do possível, pessoal. Em questão de organização dos ambientes, é sempre bom verificar a possibilidade de ordenamento imobiliário, considerando sempre esse distanciamento de 1 metro, né, perdão. Isso aí vai depender também da infraestrutura da unidade que vocês estão lotados, né. E aí, quaisquer sintomas que vocês tiverem, né, relativos à Covid, né, sempre comunicar a chefia imediata, né, para que as providências sejam tomadas, né, junto aos órgãos de saúde do município, né. Em relação aos equipamentos de proteção individual, é obrigatório, né, o uso de máscaras durante toda a permanência nas unidades, né. Se o servidor estiver usando máscara de pano, ele deve trocar a cada 2 horas, né? E os demais modelos, como a PFF2 ou a N95, conforme a recomendação do fabricante, né? E também há a proibição do uso de máscaras acrílicas ou de outro material rígido, né? Como bandana, porque elas não vedam o rosto completamente. Em relação à higienização, recomenda-se sempre, né, que tenha o tapete sanitizante na entrada dos ambientes, né, e que os usuários façam a utilização desse tapete. E é importante também a higienização das mãos frequentemente, né, com água e sabão ou mesmo álcool em gel 70%. Aqui eu coloquei até uma imagem que vocês vão conseguir encontrar ela lá no e-book e explica direitinho qual que é o procedimento correto de higienização das mãos, né.
Os servidores portadores de necessidades específicas terão seus casos avaliados individualmente, né? E algumas recomendações de segurança elas poderão ser flexibilizadas, né, a depender da condição do servidor. Nos ambientes de trabalho, é sempre recomendável, né, que as reuniões ainda continuem preferencialmente em formato virtual, né? E no caso de reuniões presenciais, sempre que possível, né, evitar locais fechados, né? Também deve-se evitar o compartilhamento de objetos, por exemplo, caneta, lápis, né? Cada servidor, o ideal é que cada um tenha o seu próprio equipamento ali, próprio objeto de utilização, né? Deve-se sempre também higienizar os telefones, né? Antes de passar para outra pessoa, né? Evitar, né, o uso de ar-condicionado, manter sempre as portas e janelas abertas o máximo possível, né, para estimular a ventilação do ambiente. Evitar o contato físico, né? E dentro dos setores é recomendável que se evite a formação de filas, né? E se caso houver filas, né, organizá-las, né, para manter o distanciamento. E também é recomendável que o servidor recuse atendimento de pessoas sem equipamento de proteção individual, como a máscara, né? E também evitar aglomeração em torno da mesa de trabalho. Aqui também eu trouxe algumas recomendações específicas para o banheiro, que é um local tem alta probabilidade de contaminação, né? Sempre que utilizar os banheiros, vocês devem permanecer no banheiro somente o tempo necessário, né? Também não se deve manusear alimentos, garrafa de água e aparelho celular dentro dos banheiros, né? A higienização das mãos com água e sabão deverá ser o primeiro e último procedimento a ser realizado dentro do banheiro. As mãos também elas devem ser higienizadas antes da higiene bucal, se for o caso, né, se algum usuário utilizar os banheiros da instituição para higiene bucal, antes do manuseio de lentes de contato, né, e após a utilização do sanitário. Sempre que possível, né, é bom também evitar o toque em superfícies e louças sem necessidade, né, inclusive depois da higienização das mãos. Também, né, evitar suar e higienizar o nariz próximo à pia e bancada dos banheiros, né. E mais uma recomendação durante a higiene bucal, né, é atentar para o distanciamento entre as pessoas, né, bem como redobrar os cuidados aí para evitar resquício e sujeira fora das cubas lá das pias, né? E por fim, em relação a C1, ao entrar nas unidades, né, de acordo com a resolução CONSO número 7 de 2022, né, agora de fevereiro de 2022, né, e de acordo com a estratégia adotada por cada gestão das unidades, né, os usuários deverão apresentar o passaporte vacinal, né, para poder adentrar as unidades, né. Eu vou estar passando agora para a Thaís, né? Ela vai trazer algumas recomendações específicas da Comissão 2 de Cuidado com os Servidores. Pessoal, a nossa comissão fez a última atualização dos protocolos do e-book em fevereiro. Eu já citei no início do vídeo, mas como é muito importante, eu e o Marcos, a gente recomenda sempre, em caso de dúvidas, para vocês lerem o e-book, baixarem o e-book, porque no e-book tem as informações mais detalhadas dos protocolos a serem seguidos. Aqui a gente está passando um panorama geral nesse vídeo, mas é muito importante que vocês baixem o e-book e leiam para tirar dúvidas mais específicas. Vou passar agora para vocês algumas orientações gerais para o trabalho. Vão ter prioridade para realizar o trabalho de modo remoto os servidores e os funcionários terceirizados que pertencem ao grupo de risco. Ou seja, são aqueles servidores e aqueles funcionários que têm as condições ou os fatores de risco descritos abaixo. Esses fatores eles estão amparados na IN 90 de 2021. Quais são os primeiros fatores? Idade igual ou superior a 60 anos, tabagismo, obesidade, miocardias de diferentes etiologias,
tipo insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, hipertensão arterial, doença cerebrovascular e pneumopatias graves ou descompensadas, tipo asma, moderada ou grave. As outras condições também são as pessoas que têm imunodepressão ou imunossupressão, doenças renais crônicas em estágio avançado nos graus 3, 4 e 5, diabetes, doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, neoplasia maligna, cirrose hepática, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme e talassemia, e gestantes. A outra condição que é necessário que os servidores permaneçam em trabalho remoto é a condição de pais, padrastos, madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem de assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência. As duas condições que eu citei agora, elas precisam ser comprovadas mediante os anexos. É uma autodeclaração, essas autodeclarações estão constantes nos anexos do e-book. No final do e-book, vocês encontram esses anexos, é importante que vocês leiam, assinem essa autodeclaração, e esses anexos eles devem ser encaminhados para o e-mail institucional da sua chefia imediata. Agora eu vou falar algumas orientações de cuidado com os servidores. O servidor que está com suspeita ou diagnóstico de Covid confirmado, quais os passos que ele deve seguir? Primeiro passo, comunicar o diagnóstico à CAS através do e-mail da CAS e à sua chefia imediata. O outro passo, afastar-se do trabalho presencialmente pelo período de 10 dias. A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para 7 dias. Só que para fazer essa diminuição do afastamento para 7 dias, eles têm que estar sem febre há 24 horas, sem uso de medicamentos antitérmicos e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. A organização também ela pode considerar como primeiro dia de isolamento de caso confirmado o dia seguinte ao dia do início dos sintomas, ou da coleta do teste por método molecular, ou do teste do antígeno. Mais um passo que é necessário que o servidor faça, formalizar o trabalho remoto junto à chefia imediata, através do formulário, que eu já falei que está lá nos anexos do e-book, ou se o quadro se agravar, procurar atendimento médico e anexar o atestado no SOUGOV ou no CIGEP. É necessário também, e muito importante, que o servidor faça o acompanhamento médico e retornar às suas atividades presenciais somente após avaliação clínica e laboratorial. Agora eu vou explicar os procedimentos para os servidores que tiveram contatos com casos suspeitos ou confirmados. Como que acontece esse caso, né? É quando o trabalhador está assintomático, só que ele esteve próximo de um caso confirmado de Covid, entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sintomas, ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial, caso confirmado assintomático, em uma das situações. Então, eu vou explicar agora as situações. Se o servidor teve contato durante mais de 15 minutos e a menos de 1 metro de distância com o caso confirmado, sem ambas as pessoas utilizarem máscara facial ou utilizado de forma incorreta. Se o servidor teve contato físico direto, como aperto de mão, um abraço ou outros tipos de contato com pessoa com caso confirmado. Se ela permaneceu a menos de 1 metro de distância durante o transporte por mais de 15 minutos. Ou se ela compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com o caso confirmado, incluindo dormitórios e alojamentos. Nesses casos que eu acabei de relatar, o servidor que tiver contato com o caso suspeito ou diagnosticado de Covid em seu domicílio deverá proceder da mesma forma como discriminado no item da suspeita ou do diagnóstico de Covid, com os mesmos prazos de afastamento do trabalho presencial e com as mesmas orientações gerais de como proceder. Agora eu vou explicar para vocês
a equipe da CAS, ela preparou um formulário de acolhimento em saúde mental em tempos de pandemia. Esse formulário está na aba da DGP, dentro da saúde do servidor. Pode passar, Marcos, fazendo favor. Qual que é a finalidade desse formulário, gente? É ofertar o acolhimento inicial para que vocês possam estar passando por alguma situação difícil no trabalho. A gente sabe que a pandemia, né, ela mudou muito as relações de trabalho, as relações familiares. Então, esse formulário é para que vocês tenham um espaço de cuidado em saúde mental. Ele tem um caráter informativo e preventivo, ele serve de uma orientação individual, ele não se trata de uma psicoterapia, mas ele é um acolhimento inicial em saúde mental, principalmente agora nos termos da pandemia, nos tempos de pandemia. Então, a equipe da CAS preparou esse acolhimento. Quando vocês forem lá na aba da DGP, vocês encontram esse formulário, é só preencher, que a equipe da CAS vai entrar em contato com vocês, vai avaliar a necessidade de cada um e vai marcar um atendimento online. Eu creio que finalizou agora a apresentação. Era isso, pessoal. A gente queria agradecer a atenção de todos, né? A ideia do vídeo era ser uma contextualização bem rápida, né? De modo que orientasse vocês. E conforme já falamos em outros momentos do vídeo, né? Sempre leiam os e-books das comissões do Projeto Reencontro, né? Para se orientarem da melhor maneira possível.